Muito bom dia para você e obrigado por seguir ao vivo com a gente aqui na TV Alemes. Bom, hoje terça-feira, a semana começou diferente aqui na Assembleia Legislativa porque foi antecipada a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que habitualmente sempre acontece às quartas-feiras. Tudo isso também em razão da votação da eleição da mesa diretora para os próximos 2 anos aqui na Alemes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, mas hoje quem está com a gente desde mais cedo acompanhou ao vivo aqui na TV Alemes a reunião da CCJR. A gente começa falando sobre, trazendo, aliás, uma entrevista do deputado Júnior Mock, que faz parte da comissão que hoje arquivou vários projetos após análise da legalidade e da constitucionalidade. Nossa equipe conversou justamente sobre essa questão, também dessa competência da CCJR também poder arquivar projetos que não respeitam a legislação, com o deputado Júnior Mock. Vamos ouvi-lo. Em verdade, a comissão ela emite um parecer técnico, justamente analisando a questão relacionada à constitucionalidade, à legalidade, à juridicidade em relação às propostas que são apresentadas pelos deputados ou mesmo pelo Poder Executivo, Poder Judiciário do Estado, dentro dos limites de competência de cada um. Quando nós tratamos especificamente disso, é uma análise rigorosa. Nós tivemos um caso de um projeto que propõe uma questão relacionada à educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei de 96, é uma legislação federal, e as legislações complementares a esta lei a nível federal, ela disciplina o regramento da educação no país. Então, ao Estado cabe tão somente a competência suplementar de suplementar alguma questão inerente àquilo que já foi definido como regramento por parte do governo federal. Então, por isso, por ferir essa autonomia que é da União, esse poder de iniciativa que é da União, que o projeto recebeu um parecer contrário, assim como outros também que estiveram hoje e receberam um parecer contrário justamente nessa discussão. É uma linha muito tênue que nós temos para apreciar quando se trata de poder de iniciativa, competência privativa, competência concorrente, e isso às vezes a interpretação pode ser até questionada, mas felizmente ou não, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação fazer esta análise sobre esses pontos importantes para poder o projeto de lei tramitar normalmente na casa e receber os votos em plenário e os pareceres das outras comissões. Bom, lembrando que a CCJR não faz uma análise do mérito dos projetos que ela analisa, de qual assunto eles tratam, mas se restringe a, como bem disse o deputado Júnior Mock, a legalidade, a constitucionalidade, se aquele projeto está em respeito com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal. Bom, além da avaliação desses projetos, a deputada Mara Caseiro também fez a distribuição de muitos projetos encaminhados pelo Poder Executivo, já praticamente nessa reta final de 2024. A deputada Mara Caseiro também conversou com a nossa equipe. Começou a chegar todos os projetos que traz aí os planos de cargos e carreira, remuneração dos nossos servidores, e eu destaco aqui em especial que hoje foram 11 projetos do Executivo, foram 15 projetos, 11 todos do Executivo. E destacando a importância de vir para essa casa esse plano de cargo e carreira da IAGRO, que há tempos eles vêm discutindo, conversando, e houve então aí uma construção, então chega nessa casa para análise e com certeza atendendo a esses servidores da IAGRO que tanto trabalham pela sanidade animal do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Também veio a questão do plano de cargo e carreira dos procuradores de autarquia, assim como outros projetos do Executivo de importância para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. E a gente espera, então, que até o final do ano a gente possa estar analisando, votando todos esses projetos para que eles possam entrar em execução. Mas sabemos que ainda tem alguns projetos de outras carreiras, de outros segmentos que a CCJ ainda tem a receber do nosso governo do estado. Então,
Pois é, como disse a deputada Mara Caseiro, vários desses projetos, várias matérias que estão chegando encaminhadas pelo Poder Executivo, trata da reorganização de carreiras de servidores públicos aqui de Mato Grosso do Sul, e a gente vai acompanhando todas essas votações e discussões aqui na TV Alemes. 11h28, vamos falar agora da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais. 5 matérias estavam previstas, todas elas foram votadas na sessão de hoje. A gente começa falando do projeto de lei de número 129, o autor é o deputado Junior Mock. Essa matéria foi discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão, votação do mérito, né? No fundo, qual é a proposta do projeto e que obriga planos de saúde a informarem o descredenciamento de seus profissionais, de clínicas, consultórios, hospitais, laboratórios também, tudo aquilo que pode afetar de alguma forma a vida dos beneficiários dos planos de saúde, né? É uma situação não muito legal você ter uma rotina de se consultar com um profissional, de ir em um certo laboratório e você, só quando chega nesse laboratório, só quando chega nessa consulta é informado, caso não haja aviso prévio por esse serviço de saúde, que aquele serviço não está mais credenciado, né? Então agora vem essa obrigatoriedade para que os planos de saúde que operam aqui em Mato Grosso do Sul informem com antecedência o descredenciamento desses profissionais, desses locais todos, né? Esse aviso ele pode ser tanto por meio eletrônico, como pelo aplicativo, né? Boa parte, se não todos os planos de saúde hoje em dia possuem um aplicativo, né? Até para a pessoa poder eventualmente marcar algumas consultas ou acessar a carteirinha, ou impresso também, isso sempre com pelo menos 30 dias de antecedência ao efetivo descredenciamento do médico ou do estabelecimento. Matéria aprovada em segunda discussão. Próximo projeto. Projeto de lei de número 182, também em segunda discussão, foi encaminhado pelo Poder Executivo e que confirma uma alteração feita pelo Poder Executivo no âmbito do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. Esse consórcio ele reúne vários estados, né, da região Brasil Central, como bem traz o nome, né, traz algumas intenções, e os estados membros desse consórcio decidiram que eles, de maneira coletiva, poderiam prestar auxílio humanitário também financeiro a outros estados que não integram necessariamente o consórcio. Um exemplo um pouco mais prático. No começo desse ano, no primeiro semestre, nós tivemos aquela triste situação lá no Rio Grande do Sul com relação às enchentes. E recursos, né, em ajuda humanitária foi algo que foi muito necessário. A ideia aqui é que a partir dessa alteração no protocolo de intenções do consórcio, que os estados membros eles possam se juntar, dividir cada um com uma cota, uma ajuda que possa ser feita, por exemplo, nessa situação poderia ser o estado do Rio Grande do Sul, né? Mas no futuro pode ser um outro estado brasileiro que esteja precisando de ajuda. Então, em essência, essa é a alteração aí no protocolo de intenções do Consórcio Brasil Central. Essa decisão, ela precisa passar por uma Assembleia Geral, né? Essa decisão de prestar essa ajuda, esse auxílio humanitário, e o valor, como disse, é rateado entre os estados membros. Não houve emendas ao longo da tramitação, essa matéria então já vai para a sanção. Vamos para a próxima tela? Projeto de lei 183, também do Poder Executivo e também aprovada sem emendas em segunda discussão pelos deputados estaduais e que autoriza o Poder Executivo estadual a doar um imóvel com encargo, ou seja, já com uma finalidade específica, para o município de Amambai. A área é de 56 mil metros quadrados e deve funcionar por lá com gestão do município de Amambai, uma unidade desportiva. A gente sempre explica, né, mas não custa repetir. Sempre que o estado de Mato Grosso do Sul quer fazer uma doação, precisa da anuência prévia dos deputados estaduais. É isso que está acontecendo então. Matéria aprovada em segunda já vai para a sanção. Quarto item da pauta de hoje, encaminhado pelo Poder Judiciário, é o projeto de lei de número 199, aprovado também em segunda discussão, que cria na estrutura de pessoal sem aumento de custos, justifica o Tribunal de Justiça, a função de secretário de Câmara na estrutura do TJ. O TJ diz que, na verdade, não há um aumento de custo, porque, na verdade, o que se faz é um esclarecimento, uma alteração numa nomenclatura que já existe, que dos coordenadores das câmaras que existem dentro, as câmaras onde ocorrem as votações também. Existem hoje algumas funções que exercem essas atribuições, mas não há uma especificidade
especificidade para isso. Na prática, aquele servidor faz essas funções de secretariado, mas nas atribuições do documento na lei isso não consta. Então, o que o Poder Judiciário alega que está fazendo por meio desse projeto de lei é fazer esses ajustes nas atribuições na lei do pessoal do Judiciário, isso sem aumentar custos. Matéria aprovada em segunda discussão, sem emendas, também seguindo para sanção. E em primeira discussão, encerrando a votação de hoje, o projeto de lei de número 215, que foi apresentado pelo deputado Caravina, que institui aqui em Mato Grosso do Sul o Dia Estadual da Mulher Instrumentista, lá no dia 13 de agosto. E o que quer esse Dia da Mulher Instrumentista? Promover e valorizar as mulheres sul-mato-grossenses que se destacam no campo da música instrumental. Mas e por que o dia 13 de agosto, né? Inclusive, nós tivemos esse ano uma homenagem ao centenário de Helena Meirelles, e 13 de agosto é o dia em que nasceu há 100 anos Helena Meirelles, né? A nossa maior instrumentista aqui, nossa pantaneira. Então agora o deputado Caravina propondo essa homenagem às mulheres instrumentistas de Mato Grosso do Sul no dia 13 de agosto, matéria aprovada em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito. E além, então, desses 5 projetos analisados hoje, os deputados analisam também as indicações, os requerimentos, e hoje 3 indicações, 2 moções de aplauso e 4 moções de congratulação. Esse é um balanço, então, do que foi votado hoje pelos deputados estaduais aqui na Lemes. 11h34, hoje também, 12 de novembro, é dia do Pantanal. E a data foi lembrada logo no comecinho da sessão pelo presidente Gerson Claro. Lembrando a Lei 5518, que reconhece a importância do bioma Pantanal para a nossa cultura, para a nossa economia e para a biodiversidade. O Pantanal é um patrimônio do Brasil e do mundo, cuja preservação, agora com a Lei do Pantanal e preservação, exige o nosso empenho, especialmente no enfrentamento de incêndios e que ameaçam a rica fauna e a flora da região. Que esta data seja uma homenagem ao ambientalista Francisco Anselmo de Barros, símbolo de luta pela defesa do meio ambiente. Reafirmamos nosso compromisso como Poder Legislativo de políticas públicas que assegurem a sustentabilidade do Pantanal, garantindo que continue a ser fonte de vida e riqueza para as futuras gerações. E o deputado Caravina, na sessão de hoje, apresentou o projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, que quer criar aqui em Mato Grosso do Sul uma política estadual voltada à oncologia pediátrica. Eu trago hoje um projeto de lei que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul ações de incentivo à política de atenção à oncologia pediátrica e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul ações de incentivo à política de atenção à oncologia pediátrica com o objetivo de estabelecer diretrizes e instrumentos voltados à implementação de uma linha de cuidados complementares destinada a crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Parágrafo único. A política de ação à oncologia pediátrica garantirá a integração entre os serviços de saúde especializados, redes de apoio e os familiares dos pacientes, respeitando os protocolos de tratamento e assistência conforme estabelecido pelos órgãos competentes. Senhor presidente, é um projeto de lei importante que ao longo da tramitação do projeto a gente vai estar falando mais sobre ele, mas que visa ações de incentivo à política de atenção à oncologia pediátrica, as crianças nesse tratamento que passam numa situação difícil e seriam formas de a gente melhorar esse atendimento. Além desse projeto, o deputado Caravina apresentou uma indicação que deve ser, depois de aprovada, encaminhada ao Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso do Sul, pedindo que o TCE prorrogue o início do funcionamento de um sistema que deve acompanhar a gestão das contas dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. São vários prefeitos que estão assumindo o mandato pela primeira vez. É um sistema complexo, importante, vai melhorar, sim, a gente entende que é um bom sistema de integração, mas que não deu tempo para se adequar. Nós temos outro assunto. Muitos prefeitos podem querer mudar a sua assessoria de informática, trocar a empresa que faz a parte de informática da prefeitura, da contabilidade. E aí você não tem como trocar porque está preso nesse sistema que tem que ser implantado a partir do início de janeiro. Então, o pedido que
eu gostaria que todos assinassem, todos os parlamentares, se fosse possível, que a gente encaminhasse essa indicação o mais rápido possível, para que o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Géssio Domingos, pudesse ainda promover uma resolução ainda esse ano, prorrogando o prazo para a implantação do esfinge por no mínimo 6 meses. O deputado Paulo Corrêa falou em 1 ano, acho razoável, mas no mínimo 6 meses, para que tenha tempo dos prefeitos tomarem pé da situação, reunir com as suas equipes, são novas equipes que vão assumir. Isso vai evitar, presidente Paulo Corrêa, que a gente tenha multas, mais multas aplicadas aos gestores públicos municipais. Então, é um pedido importante que eu peço que o apoio dos demais parlamentares para que a gente possa sensibilizar o presidente do TCE com essa alteração dessa resolução, dando esse prazo de pelo menos mais 6 meses para a implantação do sistema esfinge. Bom, essa indicação apresentada pelo deputado Caravina ao TCE deve ser votada antes de efetivamente ser encaminhada para a Corte de Contas. 11h39, o deputado Pedro Kemp denunciou na sessão de hoje o possível caso de apologia ao nazismo aqui em Campo Grande, dentro da Guarda Civil Metropolitana da capital. Em um áudio amplamente divulgado nas redes sociais e na mídia local, durante uma reunião com membros da Ronda Ostensiva Municipal, o secretário especial de Segurança e Defesa Social de Campo Grande, senhor Anderson Gonzaga da Silva Assis, elogiou a liderança de Adolf Hitler. A gravação aconteceu no começo do ano em uma reunião do secretário, que também é membro da GCM, Guarda Civil Metropolitana, com guardas que protestavam por melhorias salariais. Segundo a degravação do áudio, o servidor público Anderson elogia Adolf Hitler, o líder nazista responsável pelo maior genocídio da história da humanidade, o Holocausto, afirmando, abre aspas, a Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente, foi ditador sim, conquistou o que conquistou graças às estratégias e inteligência dele. Eu queria ser 1/3 desse líder. Fecha as aspas. Se esse senhor não tem conhecimento da história, é bom lembrar que nas décadas de 1930 e 1940, Hitler pregava o nazismo como ideologia pautada na execução de povos e indivíduos que poderiam contaminar a presumida pureza da raça ariana. E essa prática virou política do Estado na Alemanha e nos países invadidos pelo ditador. Viraram alvos e eram assassinados negros, gays, pessoas com deficiência física ou mental, além de milhões de judeus em um período na Segunda Guerra Mundial. Por isso, nós estamos aqui pedindo ao Ministério Público Estadual providências no sentido de responsabilizar este senhor que tem ainda a responsabilidade de chefiar a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Eu admiro que até agora a prefeita de Campo Grande não o tenha afastado do cargo e apurado essa grave denúncia. Bom, como disse o deputado Pedro Kemp, essa denúncia, se aprovada como indicação, né, que é a maneira com que ela está tramitando aqui na Lemes, vai ser encaminhada ao Ministério Público. E o deputado Zé Teixeira apresentou projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia Legislativa relacionada à profissão dos vigilantes. E um projeto de lei, senhor presidente, que dispõe sobre a proibição de constrangimento ou embaraço a vigilantes que se encontram no exercício da profissão, sob pena de multa ou que menciona, e da outra providência. Senhor, a justificativa está em anexo do projeto. Pois é, né? Nessa justificativa do projeto, o deputado Zé Teixeira menciona ao final, está a ideia de evitar situações de constrangimento, né, que esses vigilantes muitas vezes passam, até de intimidações, para que eles deixem de ter todo aquele cuidado que eles tenham, ou até mesmo que eles façam algo que
não é certo, né, que é proibido. Isso tudo em favorecimento de alguém. Então, a ideia aí de uma multa de até 200 UFERMs para quem colocar os vigilantes sul-mato-grossenses em situação de constrangimento. O próprio projeto de lei ainda diz que essa questão de como a multa vai ser aplicada, ela deve ser regulamentada pelo Poder Executivo. 11h43, além dessa matéria, também começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa um outro PL, dessa vez apresentado pelo deputado professor Rinaldo Modesto, e que quer garantir gratuidade integral no acesso a eventos culturais a pessoas com deficiência. Portanto, senhor presidente, eu apresento um projeto de lei nesta manhã, na mesma simetria que já virou lei no Piauí, a Lei 6.194 de 2012, e também na Câmara Municipal de Cuiabá, a Lei 6.605 de dezembro de 2020. É na mesma simetria que eu apresento um projeto de lei que dispõe sobre o passe livre cultural, que assegura acesso gratuito em eventos socioculturais às pessoas com deficiências do estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. 11h43, a gente fala agora de eventos em que a Assembleia Legislativa foi representada por deputados estaduais. No finalzinho da semana passada, uma feira Brasil-Paraguai, a ALEMES ficou representada pelo deputado Paulo Correia em reuniões com o governo federal. O responsável por essa representação, por designação do presidente da Casa, o deputado Gerson Claro, foi o deputado Zeca do PT, que na sessão de hoje fez um balanço dos encontros com ministros e dirigentes do governo federal. A oportunidade que eu tive de agradecer ao governo federal, na figura desses 3 ministros, a presença deles aqui quando do debate sobre o problema, o flagelo da seca e do fogo nos assentamentos rurais. Agradeci a eles também, presidente, ao atendimento imediato com relação à prestação de serviço na distribuição das cestas de alimento nos assentamentos atingidos pela seca e pelo fogo. Mas, ao mesmo tempo, negociamos também os pontos da reunião que Vossa Excelência participou. Encaminhamos a renegociação da dívida dos agricultores da agricultura familiar penalizados pela seca e pelo fogo, bem como os recursos necessários para perfuração de poços artesianos. Tive a oportunidade também, senhor presidente, de discutir com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Não pude conversar com o presidente Lula, ocupado com a definição dos cortes no orçamento dos gastos públicos, mas ponderei, Paulo Correia, a importância e a urgência que tem o governo federal de criar mecanismos para fiscalizar, controlar, auditar os programas sociais como Bolsa Família, como DPC, como Minha Casa Minha Vida, como Vale Gás, como Pé de Meia. São programas importantíssimos, deputado Londres Machado, que infelizmente estão sendo manipulados pela maioria dos prefeitos de direita, através deles, das primeiras damas ou encarregados para eleitoralmente usufruírem de programas que não têm essa finalidade. E no final da sessão de hoje, nas explicações pessoais, o deputado Pedro Kemp trouxe para o plenário um assunto que tem dominado Brasília, também tem repercutido bastante nas redes sociais, com comentários prós e contra, que é uma discussão, uma PEC, aliás, que trata da mudança da escala de trabalho em todo o país. Hoje, a legislação brasileira prevê a chamada escala 6x1, via de regra, com exceções, claro, exceções existem, mas a princípio essa escala, 6x1. E o deputado Pedro Kemp, então, trouxe esse assunto para a tribuna, se posicionando de maneira favorável ao início desse debate.
É possível hoje discutir a redução da jornada de trabalho sem a redução de salário e a possibilidade de garantir aos trabalhadores mais qualidade de vida. O que nós temos hoje em várias situações de emprego é um trabalho estafante, estressante, um trabalho em que o trabalhador tem apenas um dia na semana de folga. A prioridade é para o domingo, mas há situações em que o trabalhador lá do shopping center, o trabalhador de uma pizzaria, trabalha domingo, sábado, folga, às vezes na segunda-feira, na terça, na quarta. Então, o dia que a família toda está fora de casa, os filhos estudando, a mulher trabalhando, aí o pai folga na terça, na quarta-feira, né? Então, é preciso que a gente aprofunde esse debate. Eu vejo que a PEC apresentada pela deputada Érica Hilton, ela serve muito para provocar um debate na sociedade. Ela estimula esse debate e o presidente Lula já se manifestou que quer aprofundar essa discussão com os empresários, com os trabalhadores. Pode ser até que não seja na forma como está sendo pensada, que seria 4 dias trabalhados e 3 dias de folga. Pode ser que seja 5 dias trabalhados, 2 de folga, como a maioria, ou pelo menos uma grande parte dos trabalhadores já fazem hoje, né? Folgando no sábado e no domingo. Trabalham, portanto, de segunda a sexta. Então, é uma proposta intermediária, é uma discussão que já está nas redes sociais, muita gente fazendo esse debate, e acredito que nós aqui da casa também temos que nos manifestar e fazer essa discussão. Hoje, nós temos que discutir aquilo que vários países já implementaram, né? Eu vi já experiências de países da Europa em que, por exemplo, na Holanda se trabalha 4 dias e folgam 3 dias, né? Podemos buscar formas alternativas, intermediárias a essa proposta, mas o importante é fazer o debate de que é preciso ter vida além do trabalho e não trabalhar o tempo todo, buscar o sustento da família e não ter como usufruir, né, do seu trabalho, né, nas atividades de cultura, de lazer, de esporte, de aprimoramento pessoal e profissional. Deputado. Eu acredito que o tempo daquele trabalho estressante, né, que nós já vivemos no país, inclusive trabalho infantil, trabalho degradante, isso tem que ficar no passado, O deputado Zé Teixeira participou desse debate e disse que é preciso cautela, até porque existem carreiras que têm algumas especificidades que precisam ser respeitadas. O setor público, ele não existe exigente de trabalhar no sábado, porque não tem nem o setor público, sábado ele é fechado. Então, o funcionário público já tem o sábado e o domingo por ser fechado. Agora, a enfermagem, médico, isso é muito perigoso fazer uma lei generalizada, porque nós tínhamos que discutir através dessa emenda constitucional, porque, por exemplo, o meio rural, se a gente fizer uma lei dessa forma, nós estamos fazendo uma lei contra o setor. Porque quando você vai plantar, você tem uma exigência. Depois que você termina de plantar, os funcionários têm a folga. Se chover uma semana, o funcionário não trabalha e também não é descontado nada na folha. Então, essa lei generalizada do país, ela pode causar algum mal-entendido em algum setor. Agora, quando ao setor público, eu acho que já existe o 5 por 2.
porque o sábado e o domingo não tem movimento nem no judiciário e muito menos no executivo. Então, é uma lei que precisava de dar uma avaliada para ela não ser generalizada no meu ponto de vista. 11h51, a gente fala agora sobre a eleição na mesa diretora. Esse deve ser o principal assunto aqui na Lemes nessa quarta-feira. Não há prevista a ordem do dia, votação de projetos, nem outras discussões, mas apenas a eleição da mesa diretora para os próximos 2 anos. E o presidente Gerson Claro, já no comecinho da sessão de hoje, falou sobre o tema, inclusive já fazendo um rápido balanço sobre a atual composição, o atual trabalho da mesa nos 2 primeiros anos da 12ª legislatura. Por deliberação do plenário, aprovamos a resolução que marca a data da eleição da mesa diretora para o próximo biênio, deputado Zé Teixeira, 2025-26, para a data de amanhã. A pauta de amanhã, então, será resumida somente à eleição da mesa diretora, que é quem é responsável pelos trabalhos, por atender os trabalhos do Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul e dos deputados sul-mato-grossenses no desenvolvimento de políticas públicas para que o Mato Grosso do Sul possa ser esse estado pujante. Eu, como presidente deste biênio, já caminhando para o final, quero primeiro agradecer a confiança que tive junto à mesa diretora, junto aos pares, e dizer que nós caminhamos aí para o final deste ano com o sentimento de que o nosso dever está sendo cumprido dentro daquilo que prevê o regimento interno, a nossa Constituição Estadual, buscando fazer dessa Casa da Democracia a Casa do Povo sul-mato-grossense, abrindo a Assembleia com responsabilidade, com compromisso de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e de que essa casa seja efetivamente a casa dos grandes debates de políticas públicas. E para que isso aconteça, mais uma vez, eu venho aqui usar o pequeno expediente agora para fazer um apelo, deputado Paulo Duarte. Nós, pelo nosso regimento, temos até amanhã para apresentar chapas ou candidaturas individuais. Até momentos antes da eleição é possível, o nosso regimento prevê isso. Mas eu quero pedir licença para Vossa Excelência para fazer mais uma vez. Nós conversamos muito durante esses últimos dias e o nosso apelo para que a gente possa efetivamente construir o consenso, continuar nesse trabalho pelo Mato Grosso do Sul, discutindo as políticas públicas que interessam para o Mato Grosso do Sul, os interesses corporativos, os interesses do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, trabalhando para as pautas que virão por aí. Educação de tempo integral, desenvolvimento com sustentabilidade, matriz energética. Bom, vários outros deputados se manifestaram aí já sobre suas posições em relação à eleição que deve acontecer amanhã. Você pode rever todas essas falas no nosso canal do YouTube. A tendência até por essas falas é de recondução da atual mesa diretora. Mas você sabe, né, o que de fato faz a mesa diretora? Quais são os cargos da mesa diretora? A gente preparou um material com um resuminho aí bem completo sobre qual é a função de cada um dos 7 cargos na mesa. O presidente é a principal autoridade na Assembleia e representa a Casa em todos os atos oficiais. Suas atribuições incluem presidir as sessões, assegurando que o regimento seja cumprido, mantendo a ordem, organizando a pauta de votações e resolvendo questões de ordem. Cabe ao presidente promulgar leis e emendas, assinar os atos da mesa, convocar sessões extraordinárias e autorizar despesas dentro de um limite financeiro. Além disso, ele também tem o poder de decidir sobre o andamento de proposições e coordenar a distribuição de matérias para análise nas comissões. São 3 vice-presidentes responsáveis por substituir o presidente em sua ausência, respeitando uma ordem de prioridade. Por exemplo, se o presidente estiver fora da capital por mais de 15 dias, o primeiro vice-presidente assume suas funções, seguido pelo segundo e, se necessário, pelo terceiro vice-presidente. Essa substituição assegura que as atividades da Assembleia continuem sem interrupções e que as decisões possam ser tomadas mesmo na ausência do presidente.
Os secretários também são 3, primeiro, segundo e terceiro, e desempenham papéis administrativos e técnicos. O primeiro secretário é o responsável pela gestão da parte interna da Assembleia, supervisionando despesas, organizando a folha de pagamento e autorizando pagamentos dentro de um limite específico. Ele também ajuda a despachar matérias e colabora com a organização dos trabalhos internos. O segundo secretário cuida das atas das sessões, anotando votos e preparando a redação das decisões da Assembleia. Ele ainda participa da movimentação de recursos junto ao presidente, sempre que necessário. Já o terceiro secretário substitui o segundo secretário quando necessário, garantindo que não haja interrupções no andamento dos registros e da documentação oficial. Pois é, a mesa diretora ela faz essa condução tanto política quanto administrativa aqui da Assembleia Legislativa. E amanhã, então, né, como a gente vem falando, vai acontecer a eleição, como eu disse, é o único assunto da pauta, mas como é que acontece essa eleição para a mesa diretora, né? São algumas etapas. Antes do início da sessão, que tem que contar com a maioria absoluta dos membros da Assembleia, é uma votação nominal e é uma votação aberta. Ela tem que acontecer, além dessa maioria absoluta, com a presença de todos esses deputados no plenário. Os candidatos, as chapas, elas devem ser registradas até o início da sessão. Há possibilidade dos deputados concorrerem individualmente, mas quando há o registro de uma chapa, essa chapa deve contemplar todos os 7 cargos, não pode ser uma chapa parcial. Além disso, vamos para a próxima tela aqui. A gente tem, então, essa primeira fase do registro das chapas, o quórum que tem que ser absoluto. Como eu disse, a chapa completa, a candidatura avulsa. Os deputados, eles votam nominalmente para a chapa. Eles anunciam qual é o voto, depositam numa urna. O segundo secretário anota os votos citados nominalmente e depois faz a conferência dos votos no papel, já um trabalho que a assessoria jurídica da Casa faz depois do registro das chapas. Depois desse processo de votação, em que o deputado vai ao microfone, declara o voto, deposita na urna e o segundo secretário faz novamente a segunda conferência, o primeiro e o segundo secretário vão fazer, então, não apenas o segundo, mas também o primeiro, a conferência dos números de votos. Estando os números batendo, né, tanto aqueles que foram anunciados de maneira aberta, quanto os que estão na urna, é declarado então o resultado da eleição. É eleita então a mesa diretora, que deve começar efetivamente a comandar a Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro do ano que vem. E o atual presidente da Casa, deputado Gerson Claro, como eu disse, a tendência da recondução total da mesa diretora, ele abre a palavra para manifestações após a eleição e após essas manifestações a sessão deve ser encerrada. E essa então é o que a gente deve esperar para amanhã, de que maneira vai acontecer a eleição da mesa diretora na sessão dessa quarta-feira. Então é isso, 12:00 em ponto, a gente vai encerrando a edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua companhia nesse começo de semana. Lembrando que amanhã, 7h45 não, às 8h45, tem a primeira discussão ao vivo, também falando um pouquinho sobre a eleição da mesa diretora e fazendo um balanço também dos projetos que foram votados na sessão de hoje. Outras notícias no nosso site, o www.al.ms.gov.br, o site da Lemes hoje, já destacando algumas matérias apresentadas na sessão de hoje e também uma audiência pública que está sendo coordenada pela deputada Gleice Jane lá em Corumbá e vai debater os impactos dos incêndios florestais nas comunidades pantaneiras. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.